Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem, que vocês estejam com bastante saúde e fazendo as atividades que a professora está mandando, brincando bastante e aproveitando muito esse tempo com a família de vocês, tá certo? Hoje a professora vai fazer um vídeo um pouco diferente, porque eu vou colocar aqui na tela a nota extra que eu vou enviar para vocês, e aí eu vou orientar vocês por aqui, tá? Para vocês fazerem a nota extra bem direitinho. É interessante que vocês assistam a este vídeo com algum responsável, com algum adulto responsável, tá? Pode ser o pai, a mãe, alguém que esteja cuidando de vocês. Por quê? Porque como é uma nota extra, vocês vão fazer essa atividade como se vocês estivessem fazendo uma avaliação na escola, tá? Como uma provinha, certo? Então, papai, mamãe ou o responsável que tiver aí, o ideal seria que vocês imprimissem esse documento que eu enviei, tá? E fizessem com as crianças conforme a orientação. Por quê? Durante o tempo que estamos na escola, as notas extras e avaliações, elas funcionam da seguinte maneira. Eu leio a questão, explico, tiro dúvidas, espero todos terminarem e aí eu passo para a próxima questão, né? Aí leio novamente, explico, se eles não tiverem dúvidas, então eles vão fazer, e aí espero todo mundo terminar, passo para a questão seguinte, certo? Então seria assim que funcionaria na escola. Como estamos, né, vivendo uma situação completamente atípica, então faremos diferente, mas também pode ser muito divertido, certo? Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês e eu vou ler cada questão, explicar e vocês podem pausar o vídeo para que as crianças façam aquela questão. Quando terminarem, deem o play novamente e aí elas fazem as próximas questões, né? Vamos tentar assim nos aproximar o máximo que pudermos das nossas atividades na escola, certo? Então, por isso, o ideal seria que vocês imprimissem essa nota extra, tá? Porém, eu sei que não são todos que têm impressora em casa, né? E, enfim. Então, para quem não puder fazer dessa forma, façam o seguinte: no caderno, respondam, né? As crianças podem responder a questão. Então, colocar no caderno nota extra de matemática, né? A data de hoje e o nome da criança, certo? E aí, vejam a questão, analisem e coloquem a resposta com o número da questão, a letra correspondente. Resolvam no caderno e depois pode ser batido uma foto ou escaneado e mandado preferencialmente para o meu e-mail, tá? Caso não consigam, pode ser pelo WhatsApp também, tá bom? As crianças que forem imprimir as notas extras, eu peço para que deixem no caderno, podem colar no caderno, né? Para ficar ali, porque é um documento, né? Então fica ali guardadinho, tá? Fica ali no caderno, ok? Então vamos lá para compartilhar a tela. A nota extra, então, é esta aqui. Então, aqui, né, tem o nome o espaço para colocar o nome do aluno, né, direitinho. Aqui funciona assim. Eu vou, então, ler e explicar cada uma delas. A criança pode pausar o vídeo, resolver e depois dar sequência, tá? Observe o gráfico e pinte a quantidade de brinquedos que Marcelo possui conforme o número que consta na tabela. O que acontece, pessoal? Esse aqui é o gráfico, ok? Aqui estão os brinquedos que o Marcelo tem.
né? Então, pipa, carrinho, peteca, bola, bicicleta. Aqui do lado é o número correspondente ao número de brinquedos, tá? Nessa tabela aqui, então, tem a quantidade de brinquedos que vocês terão que pintar. Então, olha só, que brinquedo que é esse? Uma pipa, né? Vocês vão olhar aqui, ó, pipa. Quantas pipas o Marcelo tem? Aqui um número. Aí vocês vêm e vão pintar um quadrinho para cada brinquedo, certo? A mesma coisa com o carro. Venham aqui, analisem, vejam quantos carros ele tem, pintem o número correspondente de carros. Façam o mesmo com a peteca, com a bola e com a bicicleta, certo? Depois, a letra A diz assim: qual é a diferença entre bolas e petecas? Quando eu falo em diferença, crianças, eu estou me referindo à continha de menos, tá? Então, quando eu falo em diferença, eu tenho que diminuir. Então, qual é a diferença entre bolas e peteca? O que eu tenho que fazer? Depois que vocês já tiverem pintado aqui, vocês vão ver qual é a diferença, quem tem mais e quem tem menos. E aí vão contar, por exemplo, se tiver mais petecas, né? Aí vocês vão contar quantos quadrinhos tem a mais aqui pintadinhos e vão registrar o número aqui. Então, essa é a letra A. A letra B. Qual brinquedo Marcelo possui em maior número? Então, qual é o brinquedo que ele tem mais, né? Vocês pintaram mais quadrinhos na pipa, no carro, na peteca, na bola ou na bicicleta? E aí aqui vocês têm que escrever o nome do brinquedo. O nome dos brinquedos estão todos aqui nessa tabelinha, tá? Quem tiver dúvida na hora de escrever, pode olhar aqui, que aqui também tem um número de brinquedos, tá? Essa então foi a letra B. Na letra C, a pergunta é a seguinte: qual a quantidade total de pipas e de carros juntos? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar os quadrinhos de pipas mais os quadrinhos de carros. E aí, colocar a quantidade aqui na letra C. A letra D. Quantas bolas Marcelo tem a mais do que carros? Aí vocês têm que também ver qual ele tem mais, se é bola ou se é carro e quantos a mais, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou analisar aqui os quadrinhos que eu pintei de bolas, os quadrinhos que eu pintei de carros e ver quantas bolas ele tem a mais, tá? Não é o total, é quantos ele tem a mais, certo? Número 2. Quando agrupamos de 10 em 10, realizamos a contagem mais facilmente. Nos exercícios que fizemos anteriormente, lá na apostila, a professora explicou para vocês, lembram aquela regrinha do nunca 10, né? Do material dourado, e que a gente nunca podia ficar com 10 unidades. E quando eu tinha 10, eu tinha uma dezena, lembram? Então, aqui é um joguinho, é uma atividade bem interessante. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que descobrir quantos palitos há em cada item, circulando-os em grupos de 10 em 10 e responder. Olha só, eu tenho que saber quantos palitinhos eu tenho aqui dentro. Como é que eu vou fazer? Eu posso contar de 1 em 1, de 2 em 2, né?
Mas a professora gostaria que vocês circulassem de 10 em 10, certo? Para depois vocês responderem a todas essas perguntinhas aqui. A primeira: quantos grupos com 10 palitos foram formados? Como é que vocês vão descobrir isso? Vocês vão ter que ver quantas vezes vocês circularam 10 palitos. A próxima pergunta: quantos palitos foram circulados no total? Então, quantos palitos juntos vocês circularam, né? Por exemplo, se vocês circularam 2 dezenas, quantos palitos tem em 2 dezenas? Se precisar, contem tudo. Mas vocês podem contar de 10 em 10, que facilita bastante a contagem, né? A próxima pergunta, a próxima questão. Número de palitos não circulados. Ficou algum palito sem ser circulado fora do grupinho de 10? Se ficou, coloquem então o número de palitos aqui. Depois, total de palitos circulados ou não. Então, eu vou contar todos os palitos e aí vou colocar aqui o número de palitos que eu tenho, tá? Tudo aqui dentro, ó, tá bom? A letra B é igual. Vocês têm que contar, circular de 10 em 10 e responder as mesmas perguntinhas que vocês já responderam lá na questão anterior. O que vai mudar? A quantidade de palitos, tá? As perguntas são iguais. Então, a primeira: quantos grupos com 10 palitos vocês formaram? A segunda: quantos palitos foram circulados no total? Apenas os circulados. Quantos vocês circularam no total? Podem contar de 10 em 10. Depois, número de palitos não circulados. Então, vamos pensar. Se eu não circulei, sobraram palitinhos. Quantos que sobraram? E por último, o total de palitos, circulados ou não, tá? Conta tudo junto. Questão número 3. Comparando as duas fileiras, ó, tem uma aqui e uma aqui. Quantos quadrados a mais a fileira maior possui? Pinte e descubra. Então, olhem bem. Aqui, vocês têm que contar os quadrinhos, os quadradinhos das fileiras, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos quadrinhos a mais eu tenho aqui? Contem e coloquem aqui a resposta. Na letra B, a mesma coisa. Contem quantos tem aqui na fileira maior, contem quantos tem na fileira maior e veja quantos quadrinhos tem a mais. Coloquem o número aqui. Na número 4, diz assim: uma sequência numérica em que os números estão escritos do menor para o maior, ela está em ordem crescente. Começa do menor e vai para o maior. Então, ela está em ordem crescente. Construa uma sequência em ordem crescente, do menor para o maior, preenchendo todos os retângulos abaixo com os números corretos. Então, a primeira sequência, aqui está sendo pedido para fazer a sequência de 1 em 1, começando pelo número 6. Então, depois do 6, quem é que vem? E depois desse, quem é que vem? Depois desse. E depois desse. Vai chegar aqui no número 10. Aí a pergunta é a seguinte: quantos retângulos você teve que preencher para
Para chegar ao número 10, vão contar aqui com o retângulo do número 10, tá? Quantos retângulos vocês preencheram para chegar até aqui no número 10, tá? Aqui é uma outra sequência, também crescente, porém, vocês têm que contar de 2 em 2, não mais de 1 em 1, tá? Começando do 4. Como é que eu vou fazer isso, tia Mayara? Se eu comecei do 4, eu vou contar mais 2. 4, 5, 6. Depois do 6. Depois desse. Sempre contando de 2 em 2, tá? Aí a perguntinha que vem aqui logo abaixo é bem semelhante à outra. Quantos retângulos você teve que preencher até chegar ao número 12? Então, quantos números vocês tiverem que colocar aqui até chegar ao número 12 aqui no final, tá? E a número 5 é uma sequência numérica em que os números estão escritos do maior para o menor. Então, ela está numa ordem decrescente, ó, ela está grande e ela vai ficando pequenininha. Vocês têm que construir, então, essa ordem de 1 em 1, preenchendo todos aqueles quadradinhos, todos esses quadradinhos aqui, tá? Do 10 até chegar no 1. Então, antes do 10, quem é que vem? E antes desse aqui, quem é que vem? Até chegar no número 1, tá? Ó. Fiquei em silêncio porque eu imagino que vocês estão contando, tá bom? Essa, então, é a nossa nota extra, certo? Os pais de vocês, os responsáveis de vocês, irão enviar para a professora conforme a professora pediu, ok? Então, esse é o nosso vídeo da nota extra, tá bom? Um beijo, concentrem-se, façam com bastante capricho, tá bom?